Olá, gente. Aqui quem fala é a Rosa Dourada de Oxum. Hoje trazendo um vídeo de um conselho, vamos dizer assim, uma reflexão, um conselho aí da espiritualidade para você. E desejar para vocês que gostam desse conteúdo, aperte aí o dedinho no like, comente, compartilhe. Ajuda o canal a crescer e a espiritualidade ser conhecida em todos os lugares do mundo, né? De uma forma diferente, de uma forma simples, de uma forma real, né? Porque muitas vezes as pessoas idealizam a espiritualidade como um algo mágico, um algo impossível, mas muitas vezes são pessoas que viveram nessa terra aqui, igualmente a gente estamos vivendo hoje. A diferença é que eles tiveram essa oportunidade de, após a morte, vir pagar, os seus karmas e trazer ajuda para a gente aqui que estamos tão próximos dele. Então, muita gente confunde a espiritualidade em si com pessoas ou divindades. E devemos entender que não são divindades. São seres viventes igual a nós, que viveram e pisaram nessa terra, que sentiram o que eu e você sente, que foram traídos, que foram machucados, que sofreram, igual ou até pior que a gente sofre, mas que tiveram a oportunidade de Deus de vir a essa terra para tornar-se guardiões meus e seus, para te ajudar e me ajudar aqui nessa terra. E muitas vezes a gente pega essa energia, pega essa oportunidade e faz com que, ao invés de uma ajuda, torne-se um tormento mais para frente. Eu conversando aqui com um cliente, uma pessoa amada também, todos que me procuram, é apadrinhado, aí por minha Maria Mlambo, por meu tranca-ruas, também pelo meu velho, velho no sentido de falar, porque é um rapaz que desencarnou nessa terra com 27 anos, que é seu Zé Pilintra. Então, assim, gente, muitas vezes a gente idealiza um sonho, idealiza uma pessoa, idealiza viver o amor eterno, construir um lar, uma família com determinada pessoa. E muitas vezes eu e você não entendemos que aquela pessoa ali é um sonho, é uma ilusão, é uma idealização daquilo que a gente queria que aquela pessoa fosse. E muitas vezes a gente busca a força, a energia de determinado orixá, de determinada entidade, querendo que aquele sonho que a gente fez, imaginou, idealizou, fosse concluído mais rápido, e da forma que a gente quer. E muitas vezes a espiritualidade vem, demora, você muitas vezes gasta rios de dinheiro, faz todos os tipos de trabalhos
e acha, preste atenção, e acha que aquele trabalho não vai pegar naquela pessoa porque aquela pessoa tem um corpo fechado ou coisa desse tipo. E muitas vezes a espiritualidade só pede de você um pouco de senso para você entender que aquela pessoa não é aquela ideia que você acha, que você sonha, aquela ilusão que você tem, que aquela pessoa não vai ser o teu par perfeito. Ah, mas muitas vezes sexualmente a gente se encaixa. Sim, aquela pessoa pode ser que está na tua vida para tu viver momentos, mas não para se tocar em quatro paredes numa casa e formar um lar. Então, é tempo de você entender, é tempo de você parar e pensar: será que a espiritualidade não está fazendo o que eu estou pedindo em relação a fulana ou a fulano, porque na realidade fulano e fulana não é o sonho ou a ideia que eu planejei? Muitas vezes você vai lá no mar, oferece a Iemanjá e pede um amor perfeito, e pede um amor de verdade. E de repente você vê uma pessoa que é aquela imagem que você quer que seja de amor perfeito, mas não é. E muitas vezes o que acontece? As coisas se modificam, a pessoa começa a mostrar o que realmente ela é, mas você insiste e persiste naquela ideia, naquele sonho, naquela idealização de pessoa perfeita. E muitas vezes a espiritualidade faz com que as coisas não deem certo. E você critica a espiritualidade, você critica Deus, você critica tudo, você diz que é infeliz, que nada dá certo na tua vida, mas muitas as vezes a espiritualidade está te livrando de um buraco, de uma emboscada, sabe, de um erro maior. Mas você, dentro de você, não consegue enxergar. E muitas vezes você vem, abre uma mesa, joga cartas do tarô, joga cartas do baralho, sabe? A espiritualidade muitas vezes até desce em terra e fala para você, mas você não consegue entender. E tudo que você faz, nada dá certo. Porque não é você, não é a espiritualidade. É porque não é caminho e nem destino, aquela pessoa não é a ideia que você pensou que era. Certa vez, fui para uma consulta com Dona Maria Navalha, e Dona Maria Navalha veio em terra e olhou para mim e fez: essa pessoa nunca vai mudar. Mas eu insisti. Quem insistiu? Eu. Ela disse: essa pessoa não vai mudar. Mas eu insisti numa ideia, insisti num sonho, insisti uma mudança daquela pessoa. Eu lutei com todas as forças, me machuquei bastante, me magoei bastante, sofri literalmente o pão que o diabo amassou. Mas aí eu te pergunto, o erro foi deles ou foi meu? Né? E muitas vezes é isso que acontece, sabe? Muitas vezes a gente que procura o erro na vida da gente, pela ideia de um amor que muitas vezes só eu e você que sente.
uma ideia que só eu e você abraça. E muitas vezes aquela pessoa ela não vai ser perfeita para mim, para você, mas vai ser perfeita para outra pessoa que pensa da mesma forma que ela, que vai dar aquilo que ela merece. É uma coisa muito corriqueira que eu vejo muitas vezes, muita gente se dói, que é muitas vezes aquela pessoa fazer tudo o que um dia eu fiz ou que você fez por ela. Veja como é a questão da lei do retorno da vida, ensinando. Aquela pessoa, a gente brigava porque ela não saía comigo, brigava porque ela não me dava atenção, brigava porque ela não queria fazer por mim o que eu fazia por ela. Então a gente sempre tinha aquele contrito. É o que eu vejo muito aí acontecendo. E de repente a pessoa me deixa, ou a gente briga, se separa, e aquela pessoa vai encontrar outra pessoa, uma semana, 2 semanas, faz tudo aquilo que eu fazia, que eu brigava, que eu questionava. Eu vejo muito isso acontecer. Só que a gente não entende que da mesma forma que eu dei a essa pessoa, vai existir uma pessoa que vai dar a ela. Ou seja, ela vai dar àquela outra pessoa e a outra pessoa vai fazer com ela exatamente o que ela fez comigo. Isso chama-se lei de retorno e isso se chama agir da espiritualidade. Então a espiritualidade vai agir, gente. Sabe? Meus guardiões vão me guardar, vão te guardar, vão te livrar, vão fazer de tudo para você e eu entender que não é a perfeição que a gente acha. E muitas vezes, quando a gente se livra daquele peso que a gente carrega, lá na frente vem uma coisa tão boa que vai nos mostrar o que realmente a gente deseja. Então, preste atenção nos sinais que a espiritualidade te dá quando as coisas não acontecerem da forma que você quer que aconteça. Porque muitas das vezes nossos guardiões, é a nossa espiritualidade, é a espiritualidade nos livrando daquilo que irá nos levar muitas vezes à morte. Mas Rosa, por que a morte? Porque a depressão é a pior doença que existe nessa terra, é pior do que o câncer. Silenciosa, machuca, dói e leva à morte. E muitas das vezes, tudo por uma idealização, um sonho, um desejo, uma ilusão. Então prestem atenção nessa reflexão que a espiritualidade te traz hoje. Bote na balança se realmente vale a pena lutar por essa pessoa. Se te faz mais bem do que mal, lute. Mas se te faz mais mal do que bem, se retire. Para que isso não venha causar uma ferida maior, uma depressão. Lembrando aqui, a espiritualidade aqui falando, que muitas vezes o que acontece também, quando você solta aquilo ali que está te machucando, quando você se cura das feridas que estão te dilacerando, quando você deixa solta as cordas que estão te amarrando, te machucando, te prendendo,
aquela pessoa volta. Volta porque reconhece lá na frente o erro que cometeu. Eu costumo dizer às pessoas que fazem trabalho comigo o seguinte: não sufoque para não ser sufocado. Também aprenda o seguinte: às vezes, se fazer ausente faz mais presença do que estar presente. Prestem atenção. Às vezes, se fazer presente demais sufoca tanto, tanto, tanto aquela pessoa. Mas no momento em que você reconhece você mesma, se retira, sai de cena, literalmente. É naquele momento em que a pessoa vai prestar atenção na falta, na importância que você tem. Então, a reflexão dessa manhã é para você entender: nem tudo que eu quero é meu. Presença demais sufoca. Sair de cena às vezes é válido, porque é nesse momento que eu vou me entender, vou saber a minha essência, não vou perder a minha essência, o meu eu, por causa de um amor, uma ideia que eu achei que seria aquela opção perfeita. Então, não critique a espiritualidade, não critique um amigo de verdade quando vem te dar um conselho. Não critique a ideia de uma mãe ou de um pai, porque muitas vezes vê bem mais além do que eu e você. Viva algo que te faça feliz de verdade. Não uma ideia de um sonho, uma ideia de um homem, de uma mulher, que te fez tanto mal que você até se acostumou com o mal que foi lhe dado. E eu vejo tanta gente aí que quando conhece o amor verdadeiro até se espanta, porque nunca, teve essa oportunidade. Mas de uma forma ou de outra, o pedido de perdão sempre vem. Eu costumo dizer a todos que vêm se comunicar comigo: há jeito para tudo, menos para a morte. Há solução para tudo, só não tem para a morte. E outra que eu sempre digo: viva. Não deixe de viver por causa de ninguém, porque ninguém, exatamente, pessoa nenhuma nesse mundo deixaria de viver por causa de você. Então, espero que vocês tenham compreendido a mensagem aqui, a reflexão. Muito axé e um grande beijo da Rosa Dourada de Oxum.